Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Geometria Espacial, aula número 8, faremos agora mais 2 exercícios da parte 2, prismas regulares, ok? Na continuidade, exercício número 3. Um prisma pentagonal regular tem a aresta da base igual a 10 decímetros e altura 12 decímetros. Determine a área total e o volume. Está aqui um dado, tangente de 54, aproximadamente 1,38. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a solução para essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos primeiramente calcular a área da base, para que a gente possa depois calcular a área total, a área lateral, e unir para calcular a total. Depois a gente calcula o volume que a gente precisa da área da base. Então vamos para a base, que é um pentágono. Aqui está o centro. Vamos ligar cada vértice ao centro do pentágono regular. E a gente observa que este ângulo, ele é 360 graus, dividido por 5. São 5 ângulos iguais. Podemos multiplicar por 2 para que a conta fique mais fácil. 720 sobre 10, ou seja, 72 graus. Então, esse ângulo mede 72. Obviamente, todos aqui serão 72. Muito bem. 180 menos 72 dá 108. Aqui nós temos triângulo isósceles, então 54 para cada lado. Já que 54 mais 54, 108, com 72, 180. Precisamos da altura, mas também precisamos da base, ou seja, o lado aqui é 10 decímetros. Vamos calcular a altura. E essa altura a gente pode trabalhar com a tangente que foi dada. Veja, tangente de 54 graus vai ser igual a cateto oposto H dividido, cuidado, agora não é 10 mais, cateto oposto H dividido pelo cateto adjacente 5. Então, 5 decímetros. Substituindo 1,38 para a tangente de 54, é H sobre 5. Então, vou multiplicar 5 vezes 1,38, que o 5 está dividindo, vai para lá, multiplicando. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 3, 15. E 4, 19, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Duas casas. Então é 6,90 ou 6,9 decímetros. Mas ainda não calculamos a área de um triângulo. Então vamos calcular a área de um triângulo deste. Então, a área de um triângulo será dado por base 10 vezes altura 6,9 sobre 2. A área de um triângulo vai ser 10 vezes 6,9, 69 sobre 2. Então, a área de um triângulo, se fosse 68, daria 34. Mas tem mais 1 para dividir por 2, que é meio. Então vai ser 34,5 decímetros quadrados. Essa é a área de um único triângulo. Mas eu preciso de 5 triângulos. Então a gente calcula a área da base fazendo 5 vezes 34,5. A área da base, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 22. 22, vai 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. Uma casa,
Então já achamos a área da base. Muito bem. Precisamos agora da área lateral. A área lateral são 5 retângulos, 5 vezes lado 10, vezes altura 12. 5 vezes 12, 60, vezes 10, 600 decímetros quadrados. Muito bem, agora a gente consegue calcular a área total, que é 2 vezes a área da base, já que eu tenho essa base e o teto, então 2 vezes esse valor. Então vamos pegar aqui, ó, 2 vezes 170, 340. E 2 vezes 2,5 é mais 5. Então, já posso fazer aqui direto, 2 vezes 172,5 é o mesmo que 345. Então, 2 vezes a área da base, mais o que está em volta, que é a área lateral, 600. Área total, 945 decímetros quadrados. Já achamos, portanto, a área total. Foi o que pediu o exercício. Se eu quiser em litros, se eu quiser agora o volume em litros, ele vai sair também em decímetros cúbicos, e é a mesma coisa que 1 litro. Mas, por enquanto, a área total resolvida. Volume já vai ficar tranquilo, porque todos os valores já foram calculados. A área da base já está aqui. A área da base, 172,5, vezes a altura, 12. E aí, olha só que interessante. Se fosse vezes 10, vai ser 1.725. 1.725. Se fosse vezes 10. Mas eu ainda tenho que multiplicar vezes 2. E 172,5 vezes 2, a gente até fez essa conta. 345. Somando 10 vai 1, 6 e 1, 7. 10 vai 1, 2.070 litros ou 2.070 decímetros cúbicos. Uma questão que trouxe um trabalho nas contas, porque de fato, quando o prisma é de uma base pentagonal regular e quando ele não fornece a área da base nem a área lateral, realmente os cálculos envolvendo aqui a trigonometria dá um pouquinho de trabalho. Ok? Então, área total 945 decímetros quadrados e volume 2.070 decímetros cúbicos. Ok? Muito bem. Para finalizar, vamos ao exercício número 4. A aresta da base de um prisma hexagonal regular mede 2 metros. Então, a aresta da base de um prisma hexagonal regular. Todos os lados iguais a 2. Sabendo-se que a área lateral mede 36 metros quadrados, então a área lateral, determine a área total e o volume desse prisma. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a solução para essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Então veja, se ele me deu a área lateral, vai ser fácil calcular a altura, porque o lado já mede 2 metros. Voltando lá, ele forneceu a aresta da base, ou seja, o lado do hexágono regular, 2 metros. Ele forneceu também a área lateral. Então, com isso a gente calcula a altura. Como calcular a altura? Veja, nós temos aqui 6 retângulos. Então, essa área lateral é 6 vezes a área de um desse retângulo, 2 vezes H. Eu não tenho H. Essa é a representação da área lateral e ela vale 36. Com isso eu acho a altura. Aqui eu tenho 12 vezes H é igual a 36. Portanto, 36 dividido por 12, a altura vai ser 3 metros. Então já achamos
altura. Muito bem. Agora a gente vai calcular a área da base. Então a gente nem precisaria calcular essa altura. A gente precisa para calcular a área total, mas para o volume nós vamos precisar. Mas para a área total eu não precisaria da altura do prisma de base hexagonal regular. Por quê? Porque a área total vai ser para a gente a área da base 2 vezes mais a área lateral. Então, mas como eu já tenho essa relação, já tenho a altura, para a gente agora calcular a área total e o volume. Veja só, o hexágono, eu posso unir todos os vértices aqui passando pelo centro, a gente forma 6 triângulos equiláteros. E nós sabemos que cada lado é 2 metros, então podemos calcular a área da base como sendo 6 triângulos equiláteros. Cada triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, substituindo os valores, lado 2, então 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Note que 2 ao quadrado 4 simplifico com o 4 aqui. A área da base, 6 raiz de 3 metros quadrados. Ele não quer a área da base, mas ele quer a área total. E aí agora a gente encontra a área total fazendo 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou seja, 2 vezes a área da base, acabamos de calcular 6 vezes raiz de 3, e a área lateral, ela foi fornecida, 36. Portanto, a área total será 12 vezes raiz de 3, mais 36 metros quadrados. Se eu quiser colocar em evidência o número 12, sem problema algum, vai ficar raiz de 3 mais 3 metros quadrados. Já que se eu aplicar a distributiva termo a termo aqui, 12 raiz de 3 mais 3 vezes 12, 36. Então, a área total já foi calculada aqui. Faltou o volume. Como determinar o volume? Bem tranquilo. A área da base vezes a altura. Aí sim a gente precisa da altura pela relação que a gente tem. A área da base, 6 raiz de 3, multiplicado pela altura, a gente calculou essa altura pela relação anterior, 3 metros. E aí o volume, 6 vezes 3, 18, multiplicado por raiz de 3, volume é dado em metros cúbicos. Com isso, a gente finaliza a questão com a área total, 12 que multiplica raiz de 3 mais 3 metros quadrados, e o volume, 18 raiz de 3 metros cúbicos. Ok? Finalizamos então essas duas partes envolvendo exercícios de fixação sobre prismas regulares. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.